Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Você está amargurado hoje? Então encare essa amargura de maneira positiva. Tenha um olhar diferenciado sobre essa amargura. Olhe com um pouco mais de tranquilidade para essa amargura. E ao olhar com tranquilidade para essa amargura sem desespero, eu começo a compreendê-la. Quando eu começo a compreendê-la, eu começo a senti-la de forma diferente. Aos poucos ela vai deixando de ser um peso e eu alcanço a leveza, que é o oposto da amargura. A fé, o tempo todo nos encaminha. A fé que nós professamos o tempo todo nos encaminha e precisa nos encaminhar para esses processos. Mudanças, transformações. Ninguém consegue chegar ao resultado se não passar pelo duro processo da construção desse resultado. É a vida. E não poderia ser diferente. É processual. A palavra já diz tudo, parte por parte. A bem-aventurança, ela engloba uma série de situações humanas aparentemente prejuízo. No primeiro momento, quando você olha para a bem-aventurança, parece que é prejuízo. Mas atado a este prejuízo, há sempre uma situação bonita sendo prometida. Por exemplo, toda vez que nós somos caluniados, é terrível. É horrível a gente sofrer uma calúnia. Mas há sempre uma promessa. E aquele que assume o evangelho vai viver sim a calúnia, vai viver sim a difamação. Com os apóstolos não foi diferente, minha gente. Com as primeiras comunidades não foi diferente. Não pense que com você vai ser. Se você quiser viver a vida de um jeito certo, se você quiser fazer pacto com a bondade, se você quiser fazer pacto com a justiça, você pode ter certeza que sempre haverá um espírito de porco de plantão para falar mal de você. E aí? Como é que você administra essa calúnia? Vai caluniar também? Vai levantar a mesma bandeira que o seu inimigo está levantando? Não. Você vai viver o processo contrário. Você vai recusar os efeitos da calúnia sobre você, para que você não se transforme também num caluniador. É o desafio de neutralizar dentro de nós o poder daquele que está de fora querendo fazer mal. E é por isso que a bem-aventurança nos ata a um contexto de promessas. Vive bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo bem o sofrimento de hoje. É feliz aquele que está vivendo o sacrifício de hoje. Por quê? Porque ele vai conseguir chegar ao resultado bonito que o sacrifício propõe. Não é assim na vida prática? Se a gente quiser chegar lá, a gente tem que saber que para chegar lá, há um caminho difícil. Bem-aventurado aquele que não tem medo do caminho difícil, porque só ele poderá chegar ao destino final. É muito mais do que isso, mas é o que a gente poderia falar hoje, até mesmo para contextualizar com tudo aquilo que a gente falou no programa. Você pode ter certeza que se você quiser ser alguém na vida, se você quiser fazer a diferença neste mundo, você vai ter que estar disposto a sofrer muito. Porque não é fácil. Não é fácil manter-se de pé numa época, num tempo, onde a oposição a tudo aquilo que é justo, honesto, bonito, coerente, está sempre de plantão para destruir. Através de fofoca, de comentários maldosos. Não faça parte disso. Não faça pacto com essas situações. Descubra aquilo que você está sofrendo hoje, identifique nisso uma oportunidade de você se transformar numa pessoa melhor. É o que eu desejo para você, para a sua família, e que ao longo dessa semana você possa descobrir que a bem-aventurança, o sofrimento que a bem-aventurança traz, só tem um sentido e um significado.
ela nos reserva uma promessa futura. E que já se antecipa agora, quando eu começo a ser honesto com o meu processo. E já vou sentindo e experimentando, nas pequenas coisas da minha vida, a satisfação de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de acreditar no que a gente acredita e de perseverar naquilo que a gente sabe que é o correto. Nos últimos dias eu estou preferindo ficar sozinha do que com as pessoas. Isso é normal? O que é normal, minha filha? É você perceber, né? Esse conceito de normalidade é muito estranho, porque é só você identificar se a sua necessidade de solidão está se estendendo demais. Porque todo mundo tem necessidade de solidão. Aliás, eu tenho pavor de não ter o meu espaço de solidão. Todo mundo precisa, né? Ter aquele seu momento, né? Aquele momento que você fica sozinho, que você não está sendo olhado por ninguém, que você pode ficar descalço, que você anda de pijama dentro de casa, que você fique à vontade, é o seu espaço. Às vezes, dentro da nossa casa, nós não conseguimos viver privacidade. Primeiro, por causa de um espaço físico. Às vezes você dorme com 2, 3 pessoas no mesmo quarto. Então, que hora que você fica sozinho? Só na hora que você vai no banheiro. E mesmo assim, se a casa tem um banheiro só, daqui a pouco tem alguém batendo a tá demorando, vai ficar quanto tempo aí, né? Então, como é que você vai construir a sua privacidade? Eu me lembro que lá em casa a gente não tinha privacidade, não. Privacidade é coisa de rico, porque nós não tínhamos nem casa que pudesse nos dar privacidade. Então, esta falta de privacidade dentro do nosso contexto familiar precisa ser sanado de outra forma. Tá certo que você não tem uma casa para ficar sozinho, para criar o seu espaço, para ficar lá, fazer a sua meditação, a sua leitura. Crie o seu espaço de solidão, que ele é muito importante. Agora, minha filha, quando você percebe que a sua solidão está prejudicando a sua relação com as pessoas, então alguma coisa está errada. Porque o nosso tempo de solidão, ele tem que ser para preparar o nosso convívio. Não é só um egoísmo, não é não. A solidão prepara o convívio. Coloque isso na cabeça. Assim como as férias nos preparam para o trabalho. Qual que é a função das férias? É descansar o corpo para depois a gente voltar trabalhando com mais disposição. Não sei se isso acontece de maneira, porque às vezes as nossas férias são mais cansativas do que o trabalho, né? Quem merece isso não, gente? E às vezes nós construímos o nosso descanso de um jeito cansativo. Então muitas vezes essa necessidade de solidão, ela é um cansaço mesmo, uma incapacidade que muitas vezes nasce uma incapacidade do nosso jeito de organizar bem a vida. Eu sempre penso assim, que há sempre um detalhe na nossa vida que pode ser modificado. Às vezes nós esperamos que grandes mudanças aconteçam. Não. Grandes mudanças não costumam acontecer, não. Ou se acontece, é muito sobrenatural. O natural é que você tenha a possibilidade de pequenas mudanças. Se eu disser para você que grandes milagres acontecem na nossa vida todos os dias, não. São miudinhos. Agora, uma coisa é certa. Que acontecem. Aí vai depender da nossa sensibilidade de abrir os olhos para perceber. Vai depender daquilo que nós conseguimos enxergar. Você tem inúmeras possibilidades diante de você. Pode ser que você não veja todas. Comece por aquelas que você vê. Seja honesto com aquilo que Deus está te dando. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus uma série de coisas, mas Ele já deu o que a gente precisa, mas a gente não sabe reconhecer. E saber reconhecer aquilo que Deus nos deu é um jeito bonito que a gente tem de experimentar o cuidado dele por nós. Comece a mudar a sua vida. Comece por coisas pequenas. Outro dia encontrei uma senhora que me disse: padre, ouvi uma palavra que modificou o meu jeito de pensar a minha vida. E começou simples. Começou a partir de uma caminhada que ela estava fazendo todos os dias de manhã. O todo dia não pode ser a partir da segunda-feira só. Tem que ser uma atitude que envolva a nossa vida, que nos discipline. E aí todos nós sabemos onde é que nós precisamos mudar. Às vezes são mudanças grandes que só acontecerão nas mudanças miudinhas que a gente assume todo dia. Quer um exemplo? Vai para a sua gavetinha de novo. Dá uma olhada em tudo que você está guardando aí no seu quarto. Tem muita coisa que você passou da hora de jogar fora. E às vezes a gente fica pensando: e se amanhã eu precisar? Mentira.
É um jeito que a gente tem de entupir os armários, de entupir as cômodas, de entupir o nosso quarto com coisas desnecessárias que nós nunca vamos usar. É um jeito bonito que a gente tem de deixar um ambiente mais limpo, de dar qualidade à nossa vida. Pesos que estão de fora, que estão dentro das gavetas, que estão nos guarda-roupas, mas pesos que estão aqui dentro de nós também. Rancores que às vezes nós precisamos jogar fora. É um jeito bonito que você tem de deixar Deus cuidar de você, jogando fora aquilo que não merece ser guardado. Padre Fábio, quando é que eu posso considerar a minha confissão incompleta? Eu me confessei recentemente e sinto como se não tivesse me confessado. Esqueci algumas coisas, o sacerdote não conversou direito comigo, mesmo vendo o meu nervosismo, que costuma ser sempre assim quando me confesso. Fico nervosa. Os pecados que esqueci são perdoados? Como fazer uma boa confissão? Minha filha, o sacramento, ele realmente... Confissão é você contar o pecado. Muitas vezes as pessoas confundem a confissão com o aconselhamento. Não é, né? Dentro da confissão até existe uma pequena exortação, um pequeno aconselhamento, mas a gente não pode confundir conversa com confissão. Confissão é contar os pecados e receber a absolvição. Direção espiritual é outra coisa. Mesmo porque o padre, se ele te escuta em confissão e você faz uma direção espiritual, ele não pode nem comentar muita coisa por causa do sigilo de confissão que a gente tem. Não é comentar com os outros, não é comentar com você mesmo, ou até mesmo voltar a conversa numa outra oportunidade. Quando é que o sacramento é eficaz? Uma confissão, ela é bem feita à medida em que você consegue sentir a eficácia do sacramento. Isto é, você de fato internaliza o perdão recebido. Mas isso não depende do padre, minha filha. Depende do seu arrependimento. Mesmo porque só contar o pecado, muitas vezes não nos alivia. O que nos alivia de verdade é o arrependimento. Então, muitas vezes nós nos confessamos sem arrependimento. Então isso não vai ter repercussão dentro de você, porque você cumpriu apenas uma obrigação formal de contar o pecado ao padre e ficou por isso mesmo. Quem se perdoa é você. Não adianta nada eu lhe dar o perdão se você não viveu a sua reconciliação. E esse primeiro passo da confissão é muito importante. Eu preciso ir para a confissão já reconciliado. Eu preciso ir já reconciliado com aquilo que eu fiz de errado. Então, se eu magoei alguém, antes de ir me confessar, eu já preciso ter arrumado aquela situação que ficou desajeitada. Eu já preciso ter pedido meu perdão a quem eu magoei. Eu já preciso ter devolvido o que eu roubei. Eu já preciso ter consertado o que eu desconcertei. Porque quando eu vou para o padre, eu vou apenas para receber com eficácia o perdão que Deus vai me conceder, mas que eu já me concedi. É muito interessante porque muitas vezes nós não vamos bem na vida, não é porque o outro não nos perdoou, não é porque o outro nos machucou, não. O pior inimigo que nós podemos ter na vida não está de fora, ele está aqui dentro de nós. Então, quando nós não vivemos este primeiro passo da reconciliação, a gente vai ter a dificuldade de poder viver a eficácia ou sentir a eficácia da confissão e do perdão que o padre vai nos dar. Então, minha filha, arrependa-se antes de confessar-se. Busque essa reconciliação interior antes de ir contar o que você fez. Mesmo porque eu particularmente compreendo que atender confissão é quase que um processo terapêutico. Nós ajudamos a viver, arrumar o quebra-cabeça que está desarrumado dentro do coração do outro. Eu não tenho o poder de mexer nas peças. Eu tenho o poder de ajudar a mexer nas peças, mas o primeiro movimento quem faz é a pessoa que precisa se reorganizar. É ela que está vivendo o momento do desconcerto. Há sempre um desconcerto em todo o pecado. O pecado nos desconcerta. O pecado nos retira do prumo. Então a confissão tem o poder de ajudar a fazer esse processo a ser retomado. Mas antes de qualquer coisa, você precisa viver essa reconciliação. Padre Fábio, por que estes tempos são de tantas inseguranças? Por que sofremos tantos
Por que sofremos tanto nesses dias de hoje com as nossas inseguranças nos relacionamentos, nas amizades, nos namoros, nos casamentos, enfim. Estamos todos imersos em uma grande rede onde as pessoas se descartam com tanta facilidade. É verdade. Aliás, eu tenho ficado assim, é uma característica da pós-modernidade, né? Falar um pouquinho de filosofia aqui, só para a gente introduzir, né? Vocês sabem que na história da filosofia, nós sempre tivemos grandes questões que norteavam os filósofos. Por exemplo, a primeira fase da filosofia no mundo foi a mitologia. Então todo mundo queria explicar a origem do universo. Então muita criação mítica, a filosofia nasceu da mitologia. Logo depois nós temos aquela fase em que os filósofos se ocupavam das questões físicas, porque eles queriam dar uma explicação da origem do universo. Igual estão hoje querendo, né, simular o Big Bang para poder descobrir a origem do universo. Então os filósofos, eles se ocupavam, por exemplo, tudo nasceu da água, tudo nasceu da terra, tudo nasceu do fogo. A questão era física. E toda a filosofia daquela época girava em torno de um mesmo objetivo. Depois vem a Idade Média. O sagrado toma conta da reflexão. Tudo o que se reflete é em torno de Deus. Tudo que se reflete é em torno do sagrado. A filosofia fica o tempo todo girando em torno das questões religiosas. Pois na Idade Moderna é a razão. A grande questão que motivou a filosofia na Idade Moderna foi a razão, a intelectualidade, o conhecimento. Gente, uma das características da pós-modernidade, que é justamente o tempo depois da modernidade, é justamente não ter um fator em comum para a reflexão filosófica. Em outros tempos era como se nós tivéssemos uma mesa redonda onde todo mundo senta para conversar. Então a mesa é essa aqui, ó. Na Idade Média o assunto era o sagrado. Nós nos sentávamos em torno dessa mesa e a gente conversava sobre isso. Não tinha outro assunto. Na Idade Moderna a gente discutia as questões da intelectualidade, da razão. A pós-modernidade não tem isso. Nós não temos um ponto em comum. Está tudo muito disperso. Tanto é que tem uma expressão de Marx, um dos grandes, filósofos dos nossos tempos, contemporâneo praticamente, que era justamente, ele tinha uma frase assim: tudo o que é sólido desmancha no ar. Sabe o que ele queria dizer com isso? Na verdade, Marx está fazendo uma grande crítica da modernidade, da pós-modernidade, poderíamos dizer assim. Não há nada que sustenta mais. As pessoas já não têm mais as seguranças de antes. Antes você se casava na certeza de que você ia morrer ao lado dessa pessoa. Estou errado? Não estou. Pega pessoas que viveram há 60 anos atrás. A mentalidade dessas pessoas, qual era a cabeça delas? As coisas são mais definitivas. Nós comprávamos uma casa e ali a gente era sepultado praticamente. A gente morria naquela casa. Tinha aquela história: naquela rua mora fulano de tal, do lado de cá é fulano de tal. Os vizinhos sabiam tudo, porque aquilo ali era anos e anos e anos a mesma configuração. Não se mudava tanto. Uma família mudar de cidade, meu Deus, era uma coisa rara, era uma dificuldade. Hoje não. Hoje as realidades sólidas não existem mais. Hoje nós vivemos uma insegurança tamanha. Tem um polonês, um sociólogo polonês que se chama Bauman, o sobrenome dele é Bauman, Zygmunt Bauman. Ele fala dos relacionamentos líquidos. Se você tiver oportunidade e paciência, é um livro um pouco mais complicado, mas ele tem um livro dele que chama Amor Líquido, justamente para mostrar isso. As pessoas não estão conseguindo mais estabelecer laços duradouros, e ela fica naquele impasse. Ela tem a necessidade de ter alguém para a vida inteira, mas na hora que ela começa a perceber que o outro também está querendo para a vida inteira, ela já escapole. Eu quero, mas não quero tanto assim. Eu quero, mas eu quero continuar livre. É aquela velha história, né? Eu quero mais. É aquela velha história. Outro dia eu estava falando: eu não aguento mais essa história. A mulherada está numa base do encalho, né? Está todo mundo muito encalhado hoje, né? A mulherada encalhada por esse Brasil afora, que é impressionante. E aí
geralmente eles terminam do mesmo jeito. Eles começam assim, namora, fica naquele processo, vai ficando, até que começa a namorar. Aí um belo dia ele fala assim: olha, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito querida, você é a mulher que todo homem sonhou para casar, mas, isso é, não quer uma pessoa legal, não quer uma pessoa, né? Ele quer uma pessoa ruim então, porque se encontrou tudo isso, está descartando, o que ele quer afinal de contas? Aí uma amiga minha está falando: olha, na hora que começa a falar que eu sou especial, isso e aquilo, já me dá um frio na barriga, porque já sabe que já vai ser descartada. É verdade. Agora eu pergunto para vocês, como é que nós vamos curar isso dentro de nós? É verdade, hoje está todo mundo muito instável, as nossas relações humanas são líquidas. O sociólogo polonês tem razão. Gente, você experimenta isso na sua carne. As relações são líquidas, elas não valem muita coisa a mais. Nós estamos nos descartando com muita facilidade, e essa insegurança, ela vem para o campo afetivo, ela vem para o campo profissional, ela vem para os seus relacionamentos de amizade, porque você não sabe quanto tempo você tem as pessoas. Pode observar, às vezes tem aquela música do Oswaldo Montenegro, que é uma facada, né? Faça uma lista dos grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. É verdade. Pensa, quais são os amigos de 10 anos atrás que ainda são de hoje? São poucos. Não estou sendo pessimista não, estou sendo realista. Cada vez mais nós estamos tendo dificuldade de estabelecer relacionamentos profundos. Ah, estou indo viajar com uma amiga. Que amiga? Ah, conheci na internet. Mas vocês já se viram com uma amiga? Não, a gente vai se conhecer agora. Então veja bem, as facilidades. Outro dia teve uma que casou, gente. Ela casou com um rapaz em Portugal. Estava indo fazer a lua de mel, mas ia encontrar com ele lá. Não tinha visto nunca. Lá no interior de Minas Gerais, uma pessoa que eu conheci. Ela se casou, fez tudo, namorou, casou e foi passar já a lua de mel. Ela ia encontrar o namorado na lua de mel, que o casamento, a papelada já estava toda feita antes dela ir. Agora eu pergunto para você, isso gera um mundo virtual. Nós estamos cada vez mais virtual. É aquilo que a gente falou, a gente não escreve mais carta, a gente manda e-mail. O que é um e-mail? Onde que ele está? É igual aquele diabo daquele negócio do computador, né? Houve um problema grave, aconteceu no seu sistema. Meu Deus do céu, o que eu, né? Já te dá aquele frio na barriga. Aí fala assim: deseja enviar um relatório? Quem vai ler esse relatório, gente? Alguém já mandou? Já recebeu uma resposta do relatório? É tudo virtual. Você recebe aquilo, houve um erro grave, você deseja enviar um relatório? Que coisa mais descompromissada, sei lá quem vai ler esse relatório. É mentira, é tudo uma... O mundo virtual, ele é cheio de possibilidades, mas ao mesmo tempo, ele é vazio. Você tem a sensação de que você tem muitas possibilidades, mas no fundo você está sozinho. Fica ali, o tal do MSN, se a gente abusar, a gente passa a noite inteira conversando, batendo papo, vai bater. Eu, graças a Deus, já não ligo mais, porque aquilo tira o tempo da gente. Ainda mais quando você tem um amigo alegrinho, né? Aqueles que mandam com uma interrogação e ela fica pulando na sua tela, manda uma exclamação, 300 exclamações, ela fica dançando, ela anda para lá, ela anda para cá. Se você estiver trabalhando, a interrogação, ela anda, ela vai, ela balança, ela fica fazendo assim, você não trabalha, né? Os bichinhos e os emotions, aquilo não dá conta. A vida é virtual. Agora eu te pergunto, o quanto que disso tudo consegue nos acompanhar? Eu não consigo entender. Amizade virtual, não sei. Pode haver contatos, mas dizer que é amigo, não. Amizade é só depois que a gente comeu um saco de sal junto, porque senão é líquido, isso não é sustento. É somente depois que a gente se conheceu, que a gente se encontrou. E essas relações muito temporárias nascem disso, minha filha. Você tem toda a razão. E não é só você, não. Eu acredito que hoje um dos grandes problemas do mundo é justamente a falta de segurança.
Nós não temos mais vínculos duradouros, os nossos vínculos são muito temporários. Muito temporários. E da forma como nós estamos sendo família também, não vai durar muito, porque parentesco não segura muita coisa também não, só obrigação muitas vezes. A falta de intimidade, a falta de proximidade faz com que os laços se percam no tempo. E infelizmente, agora como é que nós vamos mudar isso? Ficando mais concreto nos nossos relacionamentos. Tirando mais tempo para estabelecer vínculos, cuidando destes vínculos para que eles durem um pouco mais. Não descarte as pessoas por poucas coisas. E esse espírito está dentro de nós. Às vezes nós somos tão práticos na relação com as pessoas, como nós somos práticos com os papéis. Não serve mais, a gente joga fora no lixo. Não, a gente não pode fazer isso. Se porventura esse espírito pós-moderno está tomando conta de nós, nós precisamos mudar isso. Não podemos continuar fazendo as coisas desse jeito. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.